Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de alinhamento do desafio Resgatando as Riquezas Intangíveis. Gostaria muito que todos vocês agora tirassem um momento aí para nós fazermos uma oração e apresentar a Deus esse momento da aula. Se você está distraído aí com alguma coisa, pare um minutinho que nós iremos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui estudando a respeito das dracmas perdidas, os valores, os recursos intangíveis da nossa alma, que o Senhor nos deu como talento natural. Nos ajuda a entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. Estamos no 6º dia, Pai, de resgate, e que agora, nesse momento, dentro dessa aula, venhamos alinhar, ó Pai, tudo que foi perdido, distraído durante essas aulas, que o Senhor possa trazer luz, que o Senhor possa trazer clareza agora, para que todos os participantes venham ser beneficiados juntos, e que ao final dos 10 dias de resgate das dracmas perdidas, nós venhamos estar fortalecidos para viver o plano do Senhor, o propósito perfeito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Em primeiro lugar, eu preciso falar para vocês a respeito do que é esses recursos intangíveis, que são riquezas que todos nós possuímos. A riqueza material, a riqueza que é palpável, física, algumas pessoas possuem mais, outras pessoas possuem menos. São riquezas que têm vários, valores monetários, mas a riqueza intangível é uma riqueza pessoal que tem um valor único para cada um de nós. São os dons, os recursos naturais que nós já nascemos com eles, as habilidades naturais que nós já nascemos com elas. Então, essas são as nossas riquezas intangíveis, os nossos recursos intangíveis, e que ninguém pode roubar. Nós podemos deixar de usar, nós podemos perder esse recurso por não utilizá-lo, ele diminuir na sua potencialidade. Mas não quer dizer que alguém pode vir tirar de nós o conhecimento. Não tem como uma pessoa vir e tirar da gente um brilho pessoal, aquela alegria, aquele entusiasmo. A gente pode desistir de usar esse recurso. A gente mesmo pode se auto-sabotar, mas outra pessoa tirar de nós é só se nós dermos permissão. Então, quando nós falamos do resgate das riquezas intangíveis, nós estamos falando isso, de habilidades naturais que todos nós possuímos. Entre elas está a fé, é um recurso natural que nós temos, que nos potencializa e nos ajuda todo dia a levantar, fazer, agir, movimentar e conquistar os nossos objetivos. Um outro recurso, uma habilidade natural que nós temos, é a nossa capacidade de relacionar. Uma rede de relacionamento, se ela for bem estruturada, se você souber usar os seus contatos, isso se torna um ativo na sua vida que pode gerar recursos financeiros para você. Outro recurso natural que nós podemos utilizar é do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, administrar esse conhecimento e fazer dele estratégias. Estratégias para selecionar problemas, para tomada de decisão, estratégia para ampliar nossa vida, para ajudar as outras pessoas. Tudo isso são recursos que nós possuímos, que eles não são tangíveis, eles não são palpáveis, mas eles estão dentro de nós. E é visível externamente. Então, é sobre esses recursos naturais que nós lançamos o desafio. Porque muitas das vezes, por causa dos traumas, por causa das críticas, por causa das crenças limitantes, as pessoas perdem esse recurso, elas param de usar. Elas deixam de usar, elas esquecem que elas possuem esses recursos, essas habilidades de ser você mesma, de usar os dons que você tem de uma forma personalizada, diferenciada, única, onde você se torna insubstituível. Ainda que uma outra pessoa venha fazer, não vai fazer igual você. Por quê? Porque você tem um recurso intangível, que não é material, que não é palpável, que não é físico, mas que existe, está dentro de você. E é isso que nós estamos resgatando aqui, com base no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 10 ao versículo 8, que é a passagem da mulher que perdeu
as suas dracmas. Nós estamos estudando todo o capítulo, né, que ele fala sobre as perdas. Primeiro fala sobre a perda da ovelha perdida, depois vem falando a respeito da mulher que perdeu as dracmas, e por fim, o filho pródigo, que também saiu da casa do pai e se perdeu da sua identidade, se perdeu dos seus valores. E esse texto, essas parábolas, elas foram faladas por Jesus, dizendo respeito à nossa vida, à nossa alma, o valor que cada pessoa tem para Deus. Porque aqui Jesus foi questionado, foi criticado pelos escribas e pelos fariseus, porque ele sentava com pecadores. Porque ele falava com pecadores. Então, Jesus falou, eu falo com pecadores porque eles são filhos do meu pai. Eles são filhos do meu pai, eles são meus irmãos, e eles estão perdidos. E a minha função nesse mundo é resgatá-los. A minha função nesse mundo é trazer eles de volta para a casa do pai. Então, isso é o que nós estamos estudando. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos fez, muitas das vezes, ser corrompidos e não ter capacidade de usar os recursos maravilhosos que Deus nos deu. Mas, através da palavra de Deus, nós podemos resgatar esses recursos. Então, a estratégia que nós estamos usando é isso. Estudar, analisar como que aquela mulher perdeu a sua dracma dentro da sua casa e o que ela fez para achar. Como que ela agiu para achar essa dracma. Então, nós vamos usar essa mesma estratégia, esse mesmo modelo para aplicar nas nossas vidas e também encontrar os nossos recursos, as nossas riquezas intangíveis que estão perdidas. Então, vamos lá? Palestra de alinhamento, desafios Missão Próspera. Resumo dos 6 dias. O desafio Missão Próspera não é sobre velocidade, é sobre processo, constância e governo. Então, é justamente isso que nós estamos fazendo, buscando recuperar esse processo. Se alguém parou no meio do caminho, essa é a chance de você atualizar o que você não assistiu ainda. O primeiro dia, o que foi isso? A dracma da identidade. Quem você é determina o que você acessa. Essa foi a dracma que nós estudamos. Se você quiser, você pode voltar lá no grupo, rever os áudios que eu deixei e também o link das aulas. Tudo começa na identidade. Antes de resgatar finanças, relações ou projetos, Deus precisa restaurar quem você é nele. É a partir da sua identidade que você vai manifestar todo o movimento na sua vida externa, fora de você. E onde inicia a nossa identidade? Na origem. Na nossa origem. E onde é a nossa origem? Em Deus. Todos nós viemos de Deus. Porque dele para ele são todas as coisas. Se nós nascemos, nascemos para Deus. E quando nós morremos para Deus. Então, essa é a clareza que você precisa ter. Você não está perdido nesse mundo. Você é alguém. Alguém à imagem e semelhança de Deus. Alguém que Deus escolheu para colocar nesse mundo para um propósito específico. E como que você vai discernir o seu propósito? Muitas pessoas têm essa dificuldade de pensar, qual é o meu propósito, o que eu faço nesse mundo? Nós vamos falar isso no dia 2. Mas eu posso introduzir aqui para você. Os seus talentos intangíveis, eles dizem respeito ao seu propósito. Aquele dom, aquela habilidade que você tem, ele diz respeito ao seu propósito. É só você grandear, é só você multiplicar, é só você explorar esse dom que Deus te deu. Aí você fala, mas eu nem gosto de fazer o que eu sei fazer. Você não precisa ser só essa parte, porque você tem várias partes de si. Você pode escolher uma outra parte de si que você gosta, um outro dom que você tem que você gosta e executar ele e agir em cima dele. E Deus é contigo. Toda dúvida, todo medo, toda insegurança, eu repreendo agora em nome de Jesus, para que você tenha capacidade, alegria e força para usar os seus talentos, usar os seus dons naturais, intangíveis, que estão adormecidos aí dentro de você, na sua identidade. Quando a identidade é perdida, a pessoa trabalha, mas não governa. Produz, mas não desfruta. Se esforça, mas vive confusa. Se você não quer usar os seus dons, pode ser porque a sua identidade está perdida.
Pode ser porque no meio do caminho, talvez você não viu valor, não viu elogios, reconhecimento da sua habilidade. Mas hoje o Senhor quer restaurar a sua vida e te falar, olha, você pode crer que você tem valor para mim. Deus diz que você tem valor para mim. Ainda que aos olhos dos outros, as pessoas não entendem a sua capacidade, o seu dom, o seu chamado, mas Deus se agrada de você. Ele te fez do jeito que você é, com algum propósito. Saiba que você nasceu na família certa. Saiba que você está no lugar certo, no tempo certo, por Deus, para produzir, para gerar valor. Então, que a alegria do Senhor seja a sua força para recomeçar e voltar a usar os seus dons. E aceitar a sua identidade, aceitar a sua história de vida, aceitar a família que você nasceu, aceitar o contexto da sua história de vida, que pode ser diferente do contexto da história do seu irmão, que pode ser diferente do contexto da história dos outros parentes da sua família, mas é o seu contexto. E esse contexto é que te faz um ser único. Esse contexto é que revela o seu propósito, do porquê Deus te fez assim. Então, não rejeite você mesmo. Se acolhe, se ama, vai lá no grupo e faça as atividades que foram propostas, a atividade do Eu Sou, que é uma ativação de valor na sua memória, onde você reafirma quem você é na presença de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou escolhido e amado por Deus para esse tempo, para esse momento, e a minha vida tem um propósito. Essas coisas que você deve falar para si. Quantas vezes a pessoa tira tempo para falar mal de si mesma, falar que ela é burra, falar que ela não sabe, falar que ela não tem capacidade, mas aqui o nosso desafio é para você mudar esse discurso, mudar essa narrativa a respeito de si mesmo e começar a apreciar suas habilidades e os dons que Deus te deu. Se você não reconhece o seu valor, como você vai reconhecer o valor daquilo que você perdeu? Porque aquilo que você perdeu é valioso, é para você, não vai ser valioso para mais ninguém. Porque é seu, é sob medida. Deus deu para você. A sua identidade é sua. Ela tem que ser preciosa e valiosa para você. Então é você que deve resgatá-la. Em nome de Jesus. Agora vamos para o dia 2. No dia 2, o nosso tema foi o resgate do propósito e da alegria. Deus se alegra em você existir. O propósito de Deus não é apenas o que você sobreviva, mas que você viva com alegria, significado e celebração. Então, aqui, o que eu trouxe de clareza para nós nesse desafio do propósito? Além de você saber o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo, para a sua vida pessoal, você precisa de ter um porquê que vai além das coisas visíveis. E qual é esse porquê que eu sugiro você avaliar, observar? É que Deus nos criou para ser feliz. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com alegria, fazer para a sua felicidade. Porque quando você está feliz, automaticamente Deus se alegra. Porque o propósito de Deus para a humanidade é que o homem desfrute, que o homem viva em abundância, que o homem viva em alegria, tudo que ele fizer. Para que tudo que ele colocar a mão venha prosperar. Você já reparou que quando a gente faz uma coisa com entusiasmo, com alegria, aquilo flui, aquilo começa a dar certo, mas quando a gente faz cansado, desanimado, reclamando, murmurando, parece que tudo fecha, tudo dá errado. Então, o principal propósito que você deve ter claro na sua mente não é sobre ter, não é sobre fazer, mas é sobre ser feliz. É sobre fazer para a glória de Deus. É sobre não desistir. Porque você não está fazendo só para você. Você está fazendo para Deus. Esse deve ser o maior propósito em cada uma das suas ações. Aí, depois que você entende, não, tudo, independente do que eu vou fazer, o meu maior porquê fazer isso é para agradar a Deus. Se esse for o seu maior porquê, aí depois você consegue listar lá. Eu vou fazer isso num outro porquê. Porque vai ser algo que vai agregar no meu futuro. Vai ser algo que vai agregar no futuro da minha família. Eu vou fazer isso porque isso vai gerar um legado na minha história. Eu vou fazer isso porque eu vou estar salvando um grupo de pessoas. Eu vou fazer isso porque eu vou estar beneficiando pessoas, instituições.
Então, você tem que encontrar um porquê que te apaixona, um porquê que te motiva, um porquê que te dá entusiasmo, um porquê que te dá força, um porquê que tenha um significado importante para você. Pode não ser importante para os outros, mas precisa ser importante para você. Isso é que vai te dar uma direção de propósito. É isso que vai te dar força nos dias difíceis. É isso que vai te ajudar a não parar no meio do caminho. É um porquê forte. Se você faz algo sem uma motivação, uma importância, um valor, se você parar, não faz diferença nenhuma. Mas quando você tem um porquê forte, nos momentos difíceis, você se levanta e recomeça. Porque você diz, não, eu preciso concluir. Tem outras coisas mais importantes que eu não posso permitir acabar, que eu não posso permitir parar. Eu vou me levantar, eu vou conseguir. E isso precisa de ter um porquê, em primeiro lugar, a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua força. Tem que ser uma importância pessoal, uma importância para você. Porque se for só importante para os outros, vai ser muito desgastante. Você pode até chegar lá, mas vai chegar, talvez, muito desgastado. Agora, se você estiver fazendo isso por um porquê para você, porque eu amo a minha família, porque eu amo os meus filhos, porque eu me sinto bem em ver as outras pessoas felizes, porque eu gosto de produzir determinada produto, determinada coisa. Eu me sinto feliz. Para mim é uma terapia estar fazendo isso aqui. Aí sim, esse é um porquê forte que vai te sustentar nas horas difíceis. Agora vamos para o dia 3. Quem aí perdeu a aula do dia 3 vai ter a oportunidade de acompanhar aqui agora junto comigo. A dracma da autoestima e da imagem. Essa é a dracma que nós estamos resgatando no dia 3. Autoestima e imagem. Você representa um reino. Imagem não é vaidade. Imagem é uma mensagem. A sua representação visual vai dar uma informação de quem você é. Por exemplo, um soldado, quando ele entra no supermercado fardado, as pessoas sabem, olha, um soldado entrou ali. Por quê? Por causa da roupa dele. Assim também são as nossas escolhas para representar a nossa personalidade. É importante você observar o que o seu modo de vestir, o seu modo de falar, os seus gestos estão representando. Como que as outras pessoas estão te vendo. Aí você diz, mas o que os outros pensam não é importante para mim. Você pode falar isso com relação ao seu coração. Ah, não é, eu não vou deixar entrar no meu coração o que os outros falam de mim. Eu não vou deixar entrar no meu coração para eu ficar ofendido, para eu ficar triste. Realmente, pode não ter esse grau de importância, porque você que vai decidir o que vai te ofender e o que não vai te ofender. Mas a opinião dos outros sobre você é muito importante, sim. Porque isso vai determinar como que elas vão relacionar com você, qual o grau de confiança que elas vão ter em você. Isso vai decidir se elas vão abrir portas para você ou fechar a porta para você. Então, é muito importante você considerar a sua imagem. Como que você se apresenta para o mundo. E mediante a resposta das pessoas, para você, isso vai mexer com a sua autoestima. Isso vai mexer com a sua identidade. Isso vai mexer com as suas crenças de identidade, de valores, sobre quem você é. Se todas as pessoas te criticam, se você não é bem recebido no ambiente, automaticamente você vai fechar emocionalmente, vai sentir vontade de ir embora, vai sentir vontade de desistir. No emprego, se você não é bem quisto no emprego, pode ser que você queira pedir contas e sair e desistir. Então, a opinião das outras pessoas conta e muito. Conta e muito. Porque isso vai decidir como que elas vão relacionar com você. Então, tenha cuidado com a sua imagem, porque isso vai atingir diretamente a sua autoestima, a sua autoconfiança. E você precisa de autoestima para lidar com a vida, para vencer os obstáculos, os desafios da vida.
Quem entende que é co-herdeiro se posiciona como embaixador do reino de Deus. Então, nós precisamos ter essa clareza. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. E eu estou nesse mundo como embaixador de Cristo. Porque Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, pense na sua representação. Valorize-se. Confie em você mesmo. Eleve a sua autoestima. Reconheça o seu valor. Verdade-chave. A autoestima saudável não nasce do ego, mas nasce da consciência de ser imagem e semelhança de Deus. Quando a imagem é restaurada, o isolamento cai e a autoridade se manifesta. Então, quando você consegue posicionar a sua presença, aqui quando fala, né, que quando a imagem é restaurada, não é apenas uma imagem física, mas é uma imagem da sua presença. A sua presença comunica alegria, paz, longanimidade, bondade, amor, misericórdia. Quando a sua presença comunica o fruto do Espírito, todo isolamento cai por terra. Toda timidez, toda ausência de relacionamento, toda vontade de isolamento, de distanciamento de pessoas cai por terra. Porque você vai precisar de pessoas para manifestar o seu amor, para manifestar a sua longanimidade, bondade, misericórdia, para manifestar todos os frutos do Espírito que está em você. Então, à medida que esse fruto do Espírito vai aflorando em você, mais relacionamento com o próprio Espírito de Deus vai trazendo para a sua vida, e relacionamentos bons e saudáveis. Então, isso cria autoridade. A autoridade se manifesta. E quando nós falamos aqui da verdade-chave, que a autoestima saudável não nasce do ego, é porque não é sobre vestir roupas bonitas, não é sobre se destacar, não é sobre ser melhor do que os outros, mas é sobre você estar bem com você mesmo. É sobre você estar bem cuidado. É sobre autocuidado. Do jeito que você quer ser. Do jeito que Deus te chamou e te vocacionou. Então, muitas vezes as pessoas ficam se comparando umas com as outras para saber o que é melhor, para definir o seu valor. Mas não é sobre isso, não é sobre ego. É sobre a sua identidade realizada, feliz, manifesta através da sua aparência física. Esse é o dia 3. E o desafio para cada dia está lá no grupo. Quem não está fazendo os desafios, as atividades práticas, volta lá no início do grupo e vê quais são as atividades para cada dia. E também, quem entrou no grupo depois e perdeu algum dia das atividades, pode me chamar no privado que eu envio para você novamente, tá bom? Agora vamos para o resgate do dia 4. É a dracma do domínio próprio e do governo. Quem governa por dentro, governa por fora. Então, aqui nós falamos sobre o autodomínio, né? A pessoa ter o domínio próprio. Ela ter a capacidade de governar ela mesma, de dar comando para si próprio, de prometer que vai executar e executar, de falar que não vai fazer e não fazer. Esse é o autodomínio. Mas, para que isso aconteça, você tem que, primeiro, fazer uma aliança com você mesmo. Uma aliança com a sua identidade, uma aliança com o seu propósito, uma aliança com a sua autoestima, com o seu amor próprio. Para quando você der ordem para você mesmo, você ter crédito. Ter crédito com você. E te obedecer e governar sobre si próprio. Então, não existe propósito sustentável sem autodomínio. Seu propósito pode ser muito bonito, pode ser inteligente, pode ser algo que vai beneficiar muitas pessoas, mas se você não estiver determinado a agir, executar, a fazer, vai ficar pelo meio do caminho, não vai ser atingido. Então, por isso que nós precisamos resgatar essa dracma, resgatar essa riqueza intangível perdida, que é o domínio próprio. Não existe governo financeiro sem governo emocional.
Às vezes, os problemas financeiros que você está vivendo estão muito mais relacionados à falta de domínio próprio do que à falta de dinheiro. Quando você ativar o domínio próprio, o dinheiro vai manifestar na sua vida. Em Gálatas, no capítulo 5, nos ensina a andar no Espírito, gerar temperança, ordem e disciplina, equilíbrio, força de caráter. Tudo isso está contido dentro da palavra de Deus, que é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Se você estuda a palavra de Deus, ela vai lavar, ela vai refinar, ela vai purificar, ela vai te dar direção, ela vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E é isso que eu desejo para você. Que você tenha esse autodomínio de falar, olha, eu vou ler a palavra de Deus, um versículo por dia. Comece com um provérbio, por exemplo, tem 31 capítulos, você pode começar no dia 1º, no dia 31 você acabou. E vai ser um livro de conhecimento, um livro de sabedoria para todas as áreas da sua vida. E vai impactar diretamente a sua vida financeira. Verdades práticas. Força de vontade cansa. Princípios sustentam. Determina fazer para agradar a Deus, com base em princípios sólidos, que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Qual é o princípio principal da palavra de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ama a ti mesmo. E como você ama o próximo. Ama o próximo. Porque muitas pessoas, às vezes, querem amar o próximo primeiro para depois amar ele. Então, essa ordem está invertida. Primeiro você ama você cuida de você, valoriza a si próprio, automaticamente você vai conseguir amar o seu próximo, porque começou primeiro em você. Agora, nós temos aqui também o dia 5, que foi o resgate da riqueza da conexão, das alianças. Você é a semente, mas o meio social é o solo em que você vive. Então, você precisa de estar plantado no solo, plantado num ambiente de conexões saudáveis. Quando a mulher encontrou a sua dracma, ela logo chamou o seu grupo de aliança, de conexão, de alegria ali, para comemorar com ela. Então, eu quero te perguntar, se você recebeu uma bênção, você tem com quem comemorar? Se as coisas fluírem bem na sua vida, e está tudo feliz, tudo normal, você pode contar para alguém? Se você não tem ninguém para compartilhar seus momentos de alegria, por medo de sofrer inveja, sofrer perseguição, por medo de ser mal interpretado, pode ser que os seus vínculos não estão saudáveis. Pode ser que esse solo que você está plantado não seja um solo fértil. E o meu convite para você hoje, vai lá na atividade do dia 5 e observe o que você tem que fazer para encontrar um solo fértil. Se você for uma pessoa fértil, uma pessoa boa, automaticamente você vai atrair pessoas boas para a sua vida. Porque aquilo que é dado também é recebido. Aquilo que planta se colhe. Então, observa o que você está semeando no seu redor, no seu ambiente, porque isso vai atrair para você pessoas semelhantes. Então, se você perdeu essa dracma da conexão, essa dracma das alianças, das amizades, de um ambiente saudável, há tempo de você rever os seus valores, rever os seus princípios e reconstruir uma nova rede de apoio, de pessoas que venham favorecer o seu crescimento e você favorecer o crescimento delas. Jesus, sendo ele filho de Deus, ele não cumpriu sua missão sozinho. Ele teve seus 12 apóstolos, os discípulos, e ainda teve mais muitos outros discípulos. Então, não queira cumprir o seu propósito sozinho. Não queira cumprir a sua missão sozinho. Seja imitador de Cristo e se permita ter alianças, ter conexões, ter relacionamento. Aí você fala de live, você fala isso porque você não sabe o quanto que eu já fui traído, o quanto que eu já fui enganado, manipulado, humilhado, perseguido. Isso são os traumas da vida. Foi isso que fez você perder suas dracmas. Foi isso que fez você perder suas riquezas intangíveis. E é por isso que nós estamos nesse desafio. E eu quero te dizer, Jesus chorou. Jesus foi traído. Jesus foi esquecido.
No meio ali daquele momento de agonia, na véspera de Jesus ser levado para ser crucificado, os seus discípulos não prestaram atenção no sofrimento dele, deixou ele chorar sozinho, passar ali aquelas últimas horas chorando, entrando com Deus em oração, sozinho, e os discípulos todos dormindo. Muitas pessoas aproximavam de Jesus só querendo milagre. Jesus falou assim: vocês estão vindo atrás de mim é por causa de pão? Porque ontem eu multipliquei o pão, agora vocês querem que eu multiplique de novo? E ali Jesus deu um sermão duro naquele povo, e Pedro falou: mestre, por acaso o seu sermão não está muito duro? Jesus falou para ele: porventura quer ir você também com eles? Pode ir. Então, o que eu quero te dizer é que Jesus conhece a sua dor. Conta para ele tudo que você passou, tudo que você está passando. Jesus também passou, ele vai te entender. Eu, enquanto terapeuta, eu acolho pessoas e ajudo as pessoas a saírem desse lugar do trauma. Porque a ferramenta ajuda, direciona. Mas antes de mim, de qualquer terapeuta, de qualquer psicólogo, de qualquer ajuda externa, você tem uma ajuda interna, que é o Espírito Santo de Deus no seu coração. E você pode acessar ele agora e pedir Deus para curar essas feridas e te dar a capacidade de voltar a relacionar, de voltar a ter conexões, porque as conexões é que nos fortalece. Salomão, um homem de muita sabedoria, ele falou: é melhor serem dois do que serem um. Porque sendo dois, um fortalece o outro. Jesus falou para os seus discípulos: olha, quando forem evangelizar, não vai sozinho, vai de 2 a 2. Então, eu não sei o que feriu o seu coração, mas o que eu sei é que Deus pode cicatrizar. O Senhor é aquele que faz a ferida e ele mesmo ata feridas. O Senhor, Deus da nossa alma, é o Deus de Jó, que quer restaurar a sua vida, restaurar a sua história. Deus já tem um começo pronto para você. E esse começo já está ativado. Só de você estar aqui nesse grupo, Deus já está fazendo uma obra na sua vida. Então, não desista de si mesmo. Toma posse dessa palavra. De onde nasceu esse desafio? Da necessidade que eu percebi no grupo Missão Próspera, de algumas pessoas de mudar de categoria social, de classe social, classe média, classe alta, classe baixa, pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver. Como que a gente cresce e desenvolve, estabelece novos níveis de vida social, níveis de vida profissional, níveis de qualidade de vida? Como que tudo isso muda? A partir de nós mudarmos a nós mesmos. A mudança de ambiente, primeiro, precisa acontecer dentro de nós. Quando você muda a si próprio, automaticamente o seu ambiente muda. Quando você muda a si próprio, automaticamente o seu nível de vida, de qualidade de vida, muda. Renovar a sua mente, né? Esse é o princípio, renovar a sua mente. A partir do momento que você renova a sua mente, novas possibilidades começam a surgir. E como que nós estamos vivendo esse processo? Através do resgate dessas dracmas, dessas riquezas intangíveis, que já está aí dentro de você. É só você acessar. E como que nós estamos acessando? Por meio da palavra de Deus. Então, vemos aqui também o dia 6, que é o último dia, e nós já vamos encerrar, que foi lançado hoje lá no grupo Missão Próspera. O desafio, dia 6, já está lá disponível. Quem chegou depois, pode me falar que eu envio no privado para vocês, tá bom? A dracma do entusiasmo, a energia para possuir a herança. Para vencer, para aplicar tudo isso que nós estamos estudando aqui, você vai precisar de entusiasmo. Você vai precisar de uma motivação interna. Se você for esperar outras pessoas te motivar, outras pessoas te dar a mão, outras pessoas te levantar, pode ser que você pare pelo meio do caminho. Pode ser que você não se levante nunca mais. Pode ser que você nunca ache alguém, um bom samaritano, para te estender a mão. Mas se você crê naquela voz lá no seu interior, que fala: não desanime, Deus proverá, Deus cuidará de ti. Se você acreditar nessa mensagem, você mesmo se levanta. Você mesmo se posiciona primeiro no seu interior. Quando você se posicionar no seu interior, Deus vai levantar pessoas no seu exterior para te acompanhar, para te sustentar, para ser seu braço forte. Aí você diz: poxa, lá, mas por que Deus não prepara a pessoa primeiro para depois eu me levantar por dentro? Porque não adiantaria. Não adiantaria ninguém tentar te ajudar se você mesmo não se ajudar. Tudo começa dentro
É dentro, onde você mora. Onde você mora. Na sua casa, qual é o nome da sua rua? Será que realmente você mora aí? Na sua rua, na sua casa? Ou você mora dentro de você? Você mora dentro do seu corpo. É muito mais sobre você, dentro de você, do que sobre fora. Cada um de nós moramos dentro do nosso corpo, não é dentro da nossa casa. Quando você consegue ter essa mentalidade, eu não sou o meio, eu não sou o externo, eu sou o que está dentro do meu corpo, eu sou um espírito. E esse espírito vai voltar para Deus. Aí você vai ter mais compromisso com você mesmo. Você vai ter uma autoestima, um domínio próprio, uma confiança, uma identidade fortalecida, uma visão de propósito de vida que não vai depender das circunstâncias. Não vai depender do dia bom, do dia ruim, para você se levantar, agir e fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a força, ela vem de dentro. É uma força interna. Não é sobre o exterior, não é sobre a sua casa externa, mas é sobre a sua casa interna. O apóstolo Paulo falou isso com muita propriedade, né? Que quando o homem interior se renova, o exterior se renova também. É o nosso homem interior que precisa estar renovado a cada dia para vencer as dificuldades do dia a dia. Então, a energia para possuir a herança é o entusiasmo. É Deus em movimento dentro de você. É a energia que transforma a fé em ação. Se você tem um desejo, um sonho, é sinal que você tem capacidade de executar. É sinal que você tem capacidade de fazer, porque Deus opera tanto no querer como no efetuar. Se você adquire essa clareza, eu vim de Deus, você vai saber que todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as coisas boas que estão fluindo em você vêm do Pai das luzes, de onde não tem variação nem confusão. O apóstolo Tiago falou isso, que toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, que é o início, é o princípio de todas as coisas. Então, se você tem um sonho, um desejo para o bem, que está brotando forte dentro de você, e você não vê capacidade, não vê recurso, não vê como fazer, confia no Senhor e decide, eu vou fazer em nome de Jesus. E Deus vai abrir portas para você. Caleb viu os mesmos gigantes, mas ele declarou diferente dos outros espias que entrou com ele em Canaã. Quando foi para possuir a terra prometida, primeiro eles espiaram a terra e viram os desafios daquela luta, o desafio daquela conquista. Dois desses espias decidiram que iriam ter a vitória, confiaram na palavra de Deus. E eles disseram: subamos animosamente. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Suba animosamente na realização do seu sonho. Suba animosamente no resgate dessas dracmas que você perdeu no meio do caminho. Não desanime, o Senhor está contigo. Você não está sozinho. Uma prova de que Deus está com você para resgatar a sua identidade, para resgatar o seu propósito de vida, para resgatar a sua autoimagem, a sua autoestima, o seu amor próprio, para resgatar o domínio próprio. Todo espírito de procrastinação cair por terra no nome de Jesus. Uma prova disso é essa aula aqui hoje. É esse acesso que você está tendo no grupo, de que você não está sozinho. Nós temos mais de 50 pessoas nesse grupo. Você está em família, você está em casa. Você não está só. Nesse grupo nós estamos orando um pelos outros. O Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, você já é um vencedor. Que esse entusiasmo possa aflorar agora no seu ser. A verdade-chave, a promessa é de Deus, mas a disposição para vencer a batalha é nossa. Para vencer ali e entrar, tomar posse da terra prometida, o povo de Israel precisou rodar em volta do muro de Jericó. Qual é o seu muro de Jericó? Qual é a batalha que você vai ter que enfrentar sem desistir, com consistência, com disciplina, para vencer? Vai e faça. Faça, porque você é capaz. Determina que você vai fazer.
E você vai perceber que vai vir resposta, saída, solução de onde você menos espera. O Senhor vai enviar anjos, ele dará ordem, anjos a seu respeito, para te guardar, para te guiar, para te orientar, para te capacitar. Eu posso falar sobre isso porque eu já recebi assim, presença de vários anjos como pessoas na minha vida. E ajuda sobrenatural que não tem nem explicação na minha vida. No final do ano eu estava com um grande desafio, nós fechamos algumas lojas, e lá em casa eu tinha um monte de coisa, resto de coisa das lojas que precisava doar, separar, documento que precisava escolher o que é para guardar, o que é para queimar, jogar fora, uma papelada que eu tinha um quartinho até no teto, cheio de coisa no depósito. Um dia eu entrei no quarto e falei, Senhor, eu não quero entrar o ano de 2026 desse jeito, essa desorganização, esse estoque aqui lotado de coisas que eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Está me dando agonia, aperto no coração. E eu precisava desocupar aquele espaço para colocar as minhas máquinas de costura lá dentro. Então, assim, aquilo estava me incomodando muito. Eu orei, falei, Senhor, tu sabes que sozinha eu não dou conta de fazer isso. Envia reforço para mim. Envia reforço, Senhor, em nome de Jesus. E ali eu recebi a presença da minha amiga Edna, uma mulher de Deus. Ela foi lá em casa, orou por mim, falou de lá, Deus vai enviar um jeito, nós vamos te ajudar, nós vamos orar e Deus vai resolver essa situação. E Deus tocou no coração da minha irmã caçula, Eliasava, e ela falou, não, Gide, eu vou aí e te ajudo a colocar essa casa em ordem. Eu fico até emocionada, porque foi muito importante para mim. E ela veio aqui em 2 dias, junto comigo, com Josias e com a minha outra irmã, que mora aqui em Ouro Branco, do Cileide. Nós entramos naquele quartinho, tiramos tudo que estava lá fora, gente, mas era muita coisa mesmo. E a gente teve que alugar uma caçamba. O Josias alugou uma caçamba para colocar as papeladas de escritório, coisas de 14 anos de loja, muito tempo, 9 lojas ativas. Era muita coisa que tinha para organizar. E eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Me ajuda a resolver esse problema. E Deus me ajudou. Eu entrei no dia 1º de janeiro, gente, com as minhas máquinas dentro do quarto. E só ficou lá dentro daquele quartinho o que nós realmente usamos, o que nós realmente precisamos. Então, assim, eu quero externalizar aqui a minha gratidão a todas as pessoas que contribuíram para que eu conseguisse realizar essa meta. Então, o que eu quero te dizer é que o entusiasmo, quando ele nasce dentro de você, quando você fala, eu vou fazer em nome de Jesus, custe o que custar, Deus vai enviar reforço, Deus vai enviar solução, de onde você menos espera. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Essa é uma das últimas coisas assim que aconteceu comigo aí no final do ano de 2025 para 2026, que eu estou contando aqui para vocês. Mas tem ainda uma multidão de testemunhos de reforço que Deus tem enviado na minha vida ao longo da minha história. Então, o que eu quero te dizer, você não está só. O Espírito Santo de Deus está contigo, ele te consola, ele te renova, ele te fortalece. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Não sei qual é o tamanho do seu pecado, do seu erro, que às vezes o inimigo fica te acusando e falando, você não merece, você não vai conseguir, você não vai resgatar essas dracmas, você não vale nada, por mais que você tenta se levantar, você é um derrotado. Eu quero te falar, é mentira. É mentira, você é um vencedor. Jesus já pagou o preço. Jesus já assumiu a sua culpa. Você é inocente, você é um filho amado. Se entusiasma nessa hora e se levante e se posiciona no lugar de filho de Deus, porque Deus vai enviar reforço para colocar a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, as suas finanças em ordem, todas as áreas da sua vida seja organizada pelo poder e autoridade em nome de Jesus. Que você se levante, que você se capacite, que você faça a sua parte, porque a parte de Deus ele garante. Em nome de Jesus, ó Pai, encerramos essa aula onde nós recapitulamos as 6 dracmas perdidas, ó Pai. O estudo, ó Deus, aqueles que perderam, seja qualquer uma dessas dracmas, ó Pai, que eles venham acender a luz da Tua palavra agora e resgatar, Pai, e olhar, e procurar, e saber onde está. Talvez até guardada, não está perdida, Pai, está guardada porque ele desistiu de si mesmo. Que ele venha abrir agora cada compartimento da sua vida. Abrir e olhar, Pai.
cada compartimento, que seja a vida emocional, relacionamento, que seja relacionamento com os filhos, relacionamento conjugal, que seja a vida social, a vida espiritual, Pai, onde tem uma dracma perdida, que seja achada, que seja restaurada ao lugar, ó Pai. Que nós venhamos nos colocar na posição de vaso de honra. O apóstolo Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo dizendo, ó Deus, que o vaso de honra, ele é usado para toda boa obra. Que assim, ó Pai, nós venhamos nos posicionar como vaso de honra na tua casa, um vaso de ouro, Pai, um vaso precioso, lapidado, brilhante, restaurado, para brilhar nesse mundo, como luz do mundo, ó Pai, como sal nessa terra, para fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu repreendo toda força demoníaca, todo espírito das trevas, todo espírito de confusão, toda obra da carne, não resiste à autoridade do nome de Jesus. E declaro libertação para cada homem que está aqui nesse grupo. Que ele venha se posicionar como homem, como um pai de família, como um chefe do lar. Que ele venha se posicionar como um sacerdote de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, ó Pai, cada jovem, cada adolescente, Pai, cada pessoa que tiver acesso a essa mensagem, que possa reconhecer o seu valor na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo cada mulher que está aqui nesse grupo, cada jovem, cada mãe, cada filha, que seja abençoada e tocada pelo Senhor, e abençoada pelo Senhor, e restituído o seu lugar de amada, o seu lugar de útil, de capaz, de inteligente, o seu lugar de pertencente. Em nome de Jesus, nós somos todos filhos de Deus e pertencentes ao reino de Deus. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa tenda, porque o Senhor está conosco para nos livrar. Em nome de Jesus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor nos conduz a verdes passos, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, para viver uma vida agradável, uma vida sossegada, para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor pelejará por nós em cada uma das nossas batalhas, e nós ficaremos calados, sem murmurar, sem reclamar. Todo levante do inimigo contra a nossa vida cai por terra, e que da nossa boca saia apenas adoração. Todo espírito de murmuração seja repreendido, e que um espírito de alegria, de renovo, um espírito de entusiasmo possa ser brotado no nosso ser, em nome de Jesus, para vencermos, para fazer a nossa parte, para executar. Coloque em nós, ó Pai, um espírito de disciplina, de execução, de realização, ó Pai, para tomar posse de todas as bênçãos do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula. Vou falar para vocês a respeito da nossa conclusão. Este desafio não é sobre informação, é sobre ativação. Ativação. Não adianta você ficar lendo aí. É sobre você colocar em prática os desafios que está sendo proposto lá para cada dia. Você precisa ler e pensar, olha, hoje como que eu vou expressar isso no meu dia? Tem um dia, que é o dia do relacionamento, que a gente propôs de você convidar alguém para tomar um cafezinho, convidar alguém para sair, bater papo, mas talvez não vai ser possível você tomar um cafezinho. Não vai ser possível você parar a sua rotina, mas é possível, talvez na hora do almoço, você digitar um número de um amigo, de uma pessoa, que há muito tempo você não fala com ela, e falar, alô, fulano, estou te ligando para falar que eu senti saudade, estou te ligando para saber a notícia sua, como é que você está, para te falar que você é importante para mim. É sobre isso, gente. Não precisa você fazer atividade todinha escritinha do jeito que eu estou lá, não. Você pode usar aquilo lá e modelar para a sua realidade. O importante é você sair do lugar que você está e ir para o próximo nível. É você dar um sinal para Deus. Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu provo com as minhas atitudes que eu estou preparado para o próximo nível. Essa é a proposta do desafio. Então, não é só sobre informação, não, é sobre prática. Execute, faça mudança radical na sua vida. Cada dracma resgatada revela uma única coisa, que Deus não desistiu de você. Essa é a mensagem do desafio. O valor sempre esteve lá, agora é tempo de governo. Mesmo que essas dracmas, esses valores, estejam aí escondido, empoeirado, perdido, não perdeu o valor. Na hora que você encontrar, vai ter o mesmo valor. É só você polir, limpar, soprar a poeira e falar, oh, eu sou filha de Deus, eu sou amada do Senhor.
Eu consigo. Em nome de Jesus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu sou proativa. Em nome de Jesus, eu vou cuidar da minha imagem, da minha autoestima, vou ter um autocuidado, eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar dos meus pertences, eu vou organizar a minha mesa aqui, ó, do meu escritório. É sobre isso, não é sobre querer fazer tudo, mas é dar um sinal, começando com o pouco que você tem, começando com o pouco que você sabe, fazendo por amor a Deus e por amor a você mesmo, honrando ao Deus que te criou. Então, em nome de Jesus, profetizamos que nós já conseguimos, que nós estamos juntos, firmes, constantes, alinhados nos 6 dias do propósito. Então, o processo continua, o novo de Deus já começou para as nossas vidas. Não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, é hora de avançar, porque Deus é por nós, em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, tudo que você colocar à sua mão, venha prosperar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus.